Ao invés de esperar sobrar dinheiro para a gente conseguir guardar, a gente precisa guardar o dinheiro e fazer com que o nosso orçamento caiba nesse novo número. A notícia boa é que nossa cabecinha ela é muito inteligente, muito esperta, então ela se organiza rapidamente para se adequar àquele novo valor disponível. Então, por exemplo, se o seu salário é R$ 2.500 e todo final de mês você gasta R$ 2.500 certinho, cravado, não sobra nem um centavo. Você vai ver que se você começa a implementar a estratégia de tirar o seu dinheiro, né, se pagar primeiro, seu comportamento se molda para adaptar aquele novo saldo disponível. Então, se todos os meses você falar, olha, a partir de hoje eu vou guardar todo mês R$ 100. E aí agora, ao invés de ter 2.500 para gastar, você vai ter 2.400. Geralmente o que acontece é que você consegue sim fechar o mês nesse novo valor. Então, assim, acredita na sua cabecinha, porque ela também não é boba e ela toma decisões, essas decisões inconscientes, elas só são inconscientes pra gente, né? Mas a gente tá tomando essas decisões o tempo inteiro. Então, mesmo que a gente não esteja consciente, ela vai acontecer e geralmente a nossa cabeça ela é muito boa de refazer essa rota, recalcular essa rota. Então, assim, tira o dinheiro. Ai, Luísa, precisei muito no final do mês, não consegui deixar o dinheiro lá parado. Tira uma parte, mas pelo menos você já entendeu que você conseguiu guardar um pouco e que é possível guardar. De novo, nesse começo, a coisa mais importante que a gente precisa fazer é desenvolver o hábito de guardar. Porque quando esse hábito tiver implementado, aí a gente pode ir aumentando o valor desse aporte. Que de fato é o que vai fazer você ter uma rentabilidade alta. Né? Então, assim, se a gente tiver R$ 1.000 investidos, a gente não vai ter uma rentabilidade tão boa. Mas se a gente tem R$ 100.000 investidos, R$ 200.000 investidos, esse fator do juro vai fazendo um movimento realmente interessante que vai impactar, de fato, nos nossos investimentos. Tá? Então você vai falar, Luísa, mas eu tenho lá só R$ 100, no mês que vem eu vou ter R$ 100,10. Mas nesse primeiro momento, o nosso foco é desenvolver o hábito, tá? O valor dos aportes é a segunda fase e a gente também vai chegar lá. Então vamos lá. Quando você deixa o mês acontecer para depois guardar, o que geralmente acontece, você não guarda. Então, você chega, além daquela sensação de frustração, tem também a sensação de insegurança, que se alguma coisa der errado, você ainda não tem uma reserva de emergência que possa te socorrer, mesmo que não seja uma reserva gigantesca, mas qualquer valor ali já pode te ajudar no momento que a gente fica mais ansiosa, né? Quando a gente está com alguma questão financeira, de fato a gente fica mais ansiosa. E ter uma reserva de emergência, ela não é só sobre finanças, ela é de fato sobre comportamento. Quando você está tranquila, quando você não está preocupada, você trabalha melhor, você dorme melhor, você come melhor. Então todas essas coisas afetam sua vida no geral, tá bom? Como que funciona essa reserva automática e onde a gente faz isso? Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é que uma reserva de emergência, ela precisa ficar num ativo super líquido. O que é um ativo líquido? É que você consegue retirar a qualquer momento se você precisar. Então, por exemplo, para fazer uma reserva de emergência, eu não posso colocar em um ativo financeiro que eu só posso resgatar daqui a 10 anos, por exemplo. Eu preciso de algo que eu preciso poder pegar a qualquer momento, caso seja necessário. Então, por isso, a gente vai usar basicamente dois ativos que são seguros e líquidos para a gente fazer esse tipo de operação, tá? A primeira é o Tesouro Direto, que é a mais segura de todas, simplesmente porque é quem tem a impressora de dinheiro no Brasil. Então, assim, o Tesouro Direto são títulos que o governo emite para quitar suas dívidas. Então, assim, se tudo der errado, é o próprio governo ali, a própria estrutura governamental que vai te ressarcir esse valor. Então, em termos de segurança, o Tesouro Direto é um ativo mais seguro que a gente tem. Depois a gente vem ali para a poupança e para os CDBs. Poupança, quando a taxa de juros está alta, ela nunca vale a pena. Dificilmente a poupança vale a pena, tá? Mas em época de taxa de juros alta, ela vale menos a pena ainda. Porque ela rende ali só 6% ao ano, enquanto hoje, um CDB que você consegue retirar a qualquer momento está rendendo 14,75% por ano. E de onde que vem essa rentabilidade? Daquele valor ali que a gente sempre fala a cada 45 dias, pelo menos, que Selic subiu, Selic caiu, Selic não sei o que lá. É a Selic que tangencia qual que vai ser a rentabilidade desse ativo, tá? Então, se a gente tem hoje uma Selic em 14,75, nossos ativos vão estar rendendo muito perto disso. Então, é uma rentabilidade muito superior à da poupança. Então, por isso que todo mundo fala, a poupança não é investimento. Não vão ser hipócritas, né? Porque sim, é um ativo financeiro, mas não é um ativo financeiro vantajoso. Sobretudo que a segurança da poupança e de um CDB
é basicamente a mesma. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso de forma prática? Eu preciso que você tenha uma conta num banco, de preferência digital. Os bancos tradicionais também têm essas funções, tá? Só que o que acontece? Os bancos tradicionais, como eles têm uma estrutura de custos muito maior, funcionários, geralmente funcionários concursados, né, que não pode ser desligado, agências físicas, todas essas coisas que acabam aumentando a burocracia e também o custo dessa empresa acaba respingando também nos produtos oferecidos para os clientes. Então acaba que esses bancões que a gente fala, né, que são os cinco mais famosos do Brasil, Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, tá? São os cinco maiores aí que praticamente monopolizam o nosso mercado financeiro. Nesses bancos tradicionais é muito difícil você ter uma rentabilidade boa. Então, mesmo os CDBs dele vai ter uma rentabilidade próxima da poupança. Enquanto nos bancos digitais, por ter essa estrutura de custo mais enxuta, você acaba tendo também uma maior rentabilidade nos seus ativos. Então, se, por exemplo, qual que é o melhor banco que eu indico aqui? Banco digital, né? Eu gosto muito do Inter, porque além de ele ser um banco digital, super moderno, que tem um aplicativo fluido, funciona bem, ele já é conectado com o Tesouro Direto também, então você pode fazer seus investimentos dentro do Tesouro Direto e pedir para eles debitarem direto na sua conta do Inter, isso também é possível, além de ter também CDBs com liquidez diária, que tem uma rentabilidade de 100% do CDI. Então eu gosto muito do Inter, porque né, é mais encorpado, tem mais estrutura, e diferente de outras instituições, como por exemplo o Mercado Pago, ele é um banco e não uma instituição de pagamento, como é o caso do Mercado Pago. Então, agora que hypou aí, né, com o Big Brother, o patrocínio do Big Brother, o Mercado Pago, eu recebi muito, muito, muito. E aí, Luísa, Mercado Pago é bom demais, eu tenho que tirar meu dinheiro e colocar todo lá mesmo? Respira, vamos com calma, porque o que acontece, gente? O Mercado Pago, ele não é um banco ainda, ele é uma conta de pagamentos. Ele está evoluindo bastante para se tornar banco, tá? Mas assim, ele ainda não tem essa proteção do Banco Central. É uma empresa sólida porque assim, né, tá no grupo do Mercado Livre, que é uma empresa que a gente sabe que está crescendo muito abruptamente, mas em termos de segurança, ele ainda não é um banco institucionalizado pelo Banco Central. Então, por isso que eu tendo a dar preferência ao Inter. Além disso, quando vocês verem campanhas muito agressivas de rentabilidade, lembrem-se sempre do caso Master, tá? O Master, quando chegou nessa brincadeira, estava oferecendo 200% do CDI, 150% do CDI. Se você for pensar um pouquinho, a conta não fecha, porque imagina, o banco está emprestando o dinheiro, no mínimo, pela taxa Selic. Ou seja, 100% do CDI é a taxa Selic, tá? Se ele está te pagando mais do que, teoricamente, ele está recebendo para emprestar, como é que ele está fechando essa conta? Então, acaba que é visto pela empresa, né, que faz essa atividade, geralmente como um custo de marketing, de publicidade, porque, afinal de contas, é para atrair clientes, mas na questão de sustentabilidade, dificilmente essa rentabilidade se mantém ou a segurança dessa instituição se mantém, tá? Então, é sempre bom ficar atenta a essas questões e também, assim, geralmente, quando são ofertas muito agressivas, tem um valor limite que você pode ter. Então, por exemplo, no caso do Mercado Pago, eu não sei como é que tá agora, mas até alguns meses atrás, se você colocasse até, acho que era 5 mil reais, você tinha a rentabilidade máxima, que era 115% do CDI. Mas o que ultrapassasse isso iria render os mesmos 100% do CDI que renderia em qualquer outra instituição. Então, acaba que também não é todo o seu dinheiro que pode ser beneficiado de uma campanha desse tipo, tá? Então, é preciso ficar atenta também. Tá? Então, beleza. Então, vamos falar do Inter, porque aí, assim, se você tiver algum banco específico que você gosta mais e que você gostaria de saber como que funciona no seu banco, você me manda. Mas, basicamente, vai funcionar da mesma forma em todos os bancos, tá? O que você vai fazer? Você vai entrar no seu aplicativo e aí, alguns bancos chamam de caixinha, outros de porquinho, outros de, enfim, pode ter alguns nomes assim um pouco diferentes, mas no final das contas eles são a mesma coisa. É um CDB de liquidez diária, tá? Então a única regrinha nossa é que ele tem que render pelo menos 100% do CDI. Aí quando você entrar nessa função, lá vai ter agendamento automático. E aí você vai colocar para 1, 2 dias depois do que seu salário cai na conta, geralmente, porque aí automaticamente
Quando seu salário cair, aí depende, né? Se você recebe o dinheiro nesse banco, ótimo, ele já vai debitar. Se você receber no outro banco, aí você faz um Pix automático para o seu banco, nesse caso do Inter, e no Inter você faz a aplicação automática, tá? Porque aí assim que seu salário cair, é meio que você nem vê esse dinheiro, entendeu? Quando você vê, ele já tá na poupança, já tá na aplicação, já tá rendendo, e você já tá com aquela sensação de, ufa, guardei alguma coisa aqui, é possível guardar, então o mais importante aqui pra gente é gerar essa sensação, tá bom? Depois que você fizer esse agendamento automático, aí ele vai colocar lá, né? Você quer que aconteça recorrentemente? Aí você vai colocar que sim, e vai colocar o dia dessa recorrência. A partir desse momento, você já fez com que todos os meses, automaticamente, aí você vai definir o valor também, tá? É nesse momento que você define. Vai acontecer um aporte de R$ 100 todo dia 10 até o mês de dezembro, por exemplo. Você consegue definir isso lá nas configurações mesmo do seu banco, tá? E aí, a partir desse momento, é a brincadeira de conseguir fazer um mês. Terminei o mês sem ter que mexer nesse dinheiro, ou mexi nesse dinheiro, que tanto que eu tive que mexer nesse dinheiro, para a gente entender realmente como é que foi seu mês e como é que vai funcionar esses aportes. Ah, Luísa, guardei aqui R$ 100, mas achei que foi tranquilo, acho que dá para guardar, vou tentar guardar 200. E aí, gente, vale a pena você colocar um valor maior e se você precisar, você faz um resgate, porque como eu falei, esse é um ativo extremamente líquido. Então, na hora que você precisar, você pode solicitar o resgate que ele vai estar na sua conta. Então, não tem por que você estar com medo. É melhor você guardar muito e precisar de um pouco do que você não guardar nada, tá bom? Claro que também não adianta você colocar seu salário inteiro lá sabendo que você vai usar ele, né? Acaba que o que você vai pagar de imposto do IOF e do imposto de renda não vai fazer diferença nenhuma. Mas, se você definir um valor e conseguir colocar ele todos os meses ali, vai ser maravilhoso, tá bom? Ei, Jo, muito bem-vinda. Estamos falando sobre investimentos. Eu quero trazer para vocês aqui alguns valores que eu acho que é super importante vocês terem em mente. Primeiro, qual que é a rentabilidade que é possível ter? Agora a gente está no momento de taxa de juro alta, então está dando para a gente ter uma rentabilidade boa, mas também é importante a gente saber a partir de que momento eu tenho que ficar esperto, igual esses bancos que prometem 200% do CDI, 300% do CDI, será que é de fato viável? Então, para a gente entender isso, o que vai balizar a nossa decisão é sempre a Selic. Para saber isso, simplesmente você vai entrar no Google e escrever Selic hoje. Aí eles já vão te mostrar qual que está essa taxa hoje. Por que hoje, Luísa? Porque a cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, junta para decidir, essa taxa de juros dá para continuar aqui, a gente vai ter que aumentar ou a gente vai ter que reduzir. Então, a cada 45 dias, essa taxa pode mudar. Então, é por isso que você tem que colocar Selic hoje para a gente ver como é que tá? Se você entrar hoje, deixa eu colocar aqui no Google, Selic hoje. Olha, como eu falei, né, 14,75% ao ano. Então, esse é um número para a gente ter em mente que, se tiver abaixo disso, eu estou saindo no prejuízo. Se tiver maior do que isso, eu preciso realmente verificar a segurança dessa instituição para ver porque é possível, tá, gente? Rentabilidades maiores do que essa. Só que, quanto maior o retorno, maior o risco. Então, para ativos líquidos, que é o que a gente precisa numa reserva de emergência, essas coisas que rendem muito mais do que a Selic costuma não funcionar tão bem, tá? Então, é importante também ficar esperta nisso e por isso que esse valor é o que vai balizar nossas decisões em termos de rentabilidade, qual ativo que vale a pena, tá bom? Agora a gente já sabe que a nossa taxa... Ah, tá, um adendo. A taxa Selic é 14,75. O CDI é uma taxa que vem da Selic. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente assim, eu sou o Banco do Brasil e meu tablet é o Itaú. Na hora de fazer o fechamento do caixa, eu emprestei mais dinheiro do que eu recebi, enquanto o tablet recebeu mais do que emprestou. Só que essas contas elas têm que fechar, tá? Ela tem que emprestar o tanto que ela recebeu. Então, para essas contas fecharem, eu acabo pegando emprestado de um banco e vice-versa para fechar esse caixa. E a taxa que é operado esses empréstimos é a CDI. Então, por isso que a gente não fala 100% da Selic, né? A gente fala 100% do CDI, que basicamente é referenciado pela Selic, mas ele vai ser 0,1% mais baixo. Então, se a Selic está em 14,75, o CDI vai estar em... Isso mesmo, 14,65. Então, a rentabilidade real do seu
investimento que rende 100% do CDI, atualmente vai ser essa. Então, vai tirar só 0,1 ali para você já tá no CDI e não na Selic, tá bom? Beleza, Luísa, já consegui aqui entender essa estrutura, mas de quanto que eu preciso para ter uma reserva de emergência realmente, assim, estou pronta? A gente indica, depende bastante da sua realidade de trabalho, tá? Se você tem um trabalho mais estável, por exemplo, você é concursada, você sabe que tem uma estabilidade maior na sua carreira, a gente pede pelo menos aí de 3 a 6 meses da sua renda. Porque a gente sabe que para acontecer alguma mudança, né, é uma mudança mais demorada, dificilmente ela vai ser abrupta, não tem corte do nada. Então, assim, você consegue ter uma reserva de emergência um pouco menor, até para conseguir fazer outros investimentos, né? Porque a reserva de emergência, a gente está falando de uma caixinha só do curto prazo, na hora ali que o negócio aperta, que você precisa ter um dinheirinho. Além disso, a gente também tem objetivos de médio e longo prazo, né? Por exemplo, a aquisição de um carro, de uma casa, todas essas coisas precisam de um planejamento maior, mas elas começam depois que você já tem essa reserva um pouco estruturada. Então, se for uma reserva muito grande, você vai demorar muito tempo para juntar essa reserva e esses objetivos de médio e longo prazo acabam ficando de escanteio, né? Então, aqui para a gente é interessante ter uma reserva que sirva para você. Não precisa ser a maior reserva do mundo. Não, é uma reserva que sirva para você. Então, se você tem um trabalho mais estável, é interessante de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Mas aí, assim, o custo de vida bem centradinha, sabe? Se eu fizer marmita toda semana, sem ser um mês que aconteceu tudo bem, tive uma promoção e gastei mais, um mês de herdeira, assim, a gente não vai considerar. A gente vai considerar aquele mês que eu pago minhas contas fixas, como gasto com transporte ali o necessário para sair e trabalhar. Então, assim, é o custo fixo mais enxuto. Então, de 3 a 6 meses desse valor. Agora, se você tem uma carreira um pouco mais instável, né? Se você tem um trabalho que de repente é um trabalho PJ, que você não tem tanta visão de longo prazo naquela empresa, que as coisas podem mudar muito rapidamente, ou se você é autônomo, ou enfim, se é um trabalho que não te dá tanta estabilidade quanto um concurso, por exemplo, é interessante que a gente tenha de 6 a 12 meses. Afinal de contas, para a gente se reposicionar numa situação dessa, vai demorar um pouco mais de tempo, então é importante que a gente também tenha gordura para queimar nesse período, tá? Então, de 3 a 6 meses. Para quem tem uma carreira estável, e de 6 a 12 meses para quem não tem tanta estabilidade, tá? Ah, Luísa, de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses, qual que é o número ideal, afinal de contas? Então, o interessante, como eu falei, né, como esse é só a nossa primeira caixinha de investimentos, é importante que no começo o nosso foco total esteja ali, mas que à medida que isso já for tomando corpo, a gente também vai usando uma parte do valor que sobra mensalmente para pensar em outras coisas. Então, por exemplo, consigo juntar todos os meses R$ 500. Em 3 meses, eu já vou ter ali 1.500. Se o seu custo de vida for baixo, a partir daqui você pode, por exemplo, começar a colocar 400 nesse objetivo da reserva de emergência e pode colocar, por exemplo, R$ 100 lá para sua aposentadoria. Porque como a gente está falando, geralmente, né, dependendo da sua idade, de quando você quer aposentar, se você tiver muito tempo até lá, esse fator do tempo, né, que vai fazendo juro sobre juro, sobre juro, sobre juro, acaba que com um valor mais baixo, por exemplo, R$ 100, a gente consiga já criar uma aposentadoria ali bem interessante, também utilizando o Tesouro Direto, que é super seguro, como eu falei no início do vídeo, tá? Então, assim, a partir do momento que essa reserva já começa a criar um pouco mais de corpo, um pouco mais de estrutura, a gente continua focando a maior parte até fechar aquele valor que a gente projetou, mas também já começa a colocar um pouquinho ali em outros objetivos para aproveitar os juros altos desse momento e também o fator do tempo até a época desse resgate. Tá bom? Já falei de reserva, valores. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para trazer para vocês. As automações.
Gente, quem não tiver conta no Inter, é gratuita, tá? Não sei se vocês já utilizaram, se vocês já têm algum entendimento, mas assim, você não paga nada para utilizar a conta. O cartão deles também é bem interessante, você já começa a pontuar e não tem anuidade. Então, é um banco que eu gosto bem. Então, assim, se você já quiser começar a pôr o pezinho ali, pode baixar e cadastrar lá, porque é um banco legal que você já vai conseguir fazer todas essas coisas que eu falei aqui. Então, você consegue investir pelo Tesouro Direto, você consegue fazer o agendamento dos aportes mensais, você consegue fazer a portabilidade do seu salário para já receber por lá e, de repente, até ganhar condições melhores, cartões que pontuam mais, e, enfim. Então, é um banco que eu geralmente indico e gosto de ter esse relacionamento, tá bom? E aí, operacionalmente falando, ele é bem tranquilo também. Você vai ver que você vai entrar lá e só clicar nos porquinhos, agendar, recorrência, enfim. É bem intuitivo, mas também se tiver algum problema na hora de configurar isso, é só mandar um direct aqui pra gente que a gente te ajuda, tá bom? Pronto, agora eu vou abrir para dúvidas, porque eu acho que eu falei muita coisa, às vezes coisas que não tá tão no imaginário nosso, então eu quero ver o que vocês ficaram de dúvidas aí, para eu não ficar falando o tecniquez e você estar com a dúvida mais básica de repente. Esperando um pouquinho. Gente, enquanto vocês vão colocando as dúvidas aí, deixa eu falar para vocês do nosso treinamento que vai acontecer sábado. Como eu falei, ele vai ser de fato uma mão na massa, tá? Então, se você está começando, está com muita dúvida de como organizar seus dados, seus números e quiser conhecer como é que funciona um planejamento financeiro visto por dentro, sábado a gente vai fazer isso ao vivo, tá bom? Então, no Seu Dinheiro na Mesa Pocket, o link tá na bio e também lá no grupo eu mando para vocês. Tá R$47 e aí nessas 3 horas você já vai conseguir ver um orçamento sendo construído do início ao fim, sem coisa macabra e tendo que fazer milhões de contas, todas as ferramentas, todas as aulas, tudo que eu vou falar já tem uma calculadora que faz a parte matemática para você. Então é de fato te deixar tranquila na questão dos processos, né, de como funciona. Mas a questão matemática, isso não pode ser um impeditivo para você, sobretudo em 2026, tá? Porque a gente já tem muitas formas de resolver isso. Com tecnologia, obviamente. Pronto. Vou pegar as dúvidas aqui. Tenho sérios problemas de memória. Como faço para saber quando gasto mais? Se eu estou triste, acho que gasto muito, mas... Vou ler de novo. Tenho sérios problemas de memória. Como faço para saber quando gasto mais? Se eu estou triste, acho que gasto muito. Mas quando estou feliz, eu gasto também. Então, bem-vinda à humanidade terrestre. Gente, vamos pegar por pontos, né? Eu acho que tem bastante coisa interessante nessa pergunta, que é a questão da memória. Não confie em vossas memórias, tá? Nossas memórias, ela não serve para isso. A função dela não é essa. Então, assim, utilize muito a memória do seu celular, muito a memória do seu computador, muito a memória do Excel, mas a nossa cabecinha realmente, ela não foi, assim, especialmente pensada para isso. Tá? Eu já vi pouquíssimas pessoas que têm uma memória tão boa assim. Acho que a única que eu vi numa memória impecável foi meu avô mesmo. E eu não lembro que eu já almocei ontem. Então, a melhor forma é realmente usar ferramentas que vão medindo isso para você. Agora, nem precisa também ser uma ferramenta ultra highlight. A gente pode usar, tal como os incas e os maias, um diário. Então, uma forma de você metrificar bem isso é fazer aquele diáriozinho ali, ó. Todo dia, ai, acordei triste, o que aconteceu? Porque acaba que no final da semana, ou quando você sentar para ver essas informações, você vai de fato entender seu histórico. Então é uma ótima forma da gente não depender dessa queridíssima memória. Se eu tô triste, acho que gasto muito. Mas, quando estou feliz, gasto também. Então, gente, aí é questão de realmente entender, porque você pode estar triste, tristinha, tristona, tristerrésima, ou você pode estar feliz, felizinha, felizérrima. Depende muito do tamanho da sensação e geralmente o tamanho da sensação ele combina com o tamanho do gasto, tá? Então, eu gasto mais triste ou feliz? Além de ser muito individual, também precisa entender o quão triste e o quão feliz. O melhor mesmo é fazer um diário ali para você entender como é que é o seu funcionamento, tá bom? O Inter e o Nubank dão na mesma? Então, o Nubank, eu acho que ele, não sei ainda se ele já terminou, mas ele tinha começado esse processo de fato virar um banco. Até então também ele era uma instituição de pagamento.
tá? Ele está, obviamente, caminhando para isso, mas o único que eu tenho certeza absoluta que já concluiu esse processo é o Inter, então por isso que eu costumo indicá-lo mais, tá? Como sei que o banco é realmente seguro? Existe um site que eu olho? Sim, no site do Bacen, né, que é do Banco Central, a autarquia que regulamenta e olha, né, se esse pessoal está cumprindo as regrinhas, lá tem as instituições que são credenciadas, e aí vocês precisam ficar de olho, porque, por exemplo, o Mercado Pago é uma instituição credenciada, só que ela não é um banco, ela é uma instituição de pagamento. Então, as regras e a segurança muda. Então, assim, são todas essas empresas que foram citadas aqui, né, Inter, Nubank, Mercado Pago, todas elas são institucionalizadas pelo Banco Central. Mas algumas têm, de fato, a carteirinha, né, a estrelinha de banco. Um banco é diferente de uma instituição de pagamento, tá bom? Mas lá você vê se a instituição que você usa é credenciada e vê também se ela é um banco, tá? Lá no Bacen você encontra isso. Qual o programa de pontos do Inter? Consigo milhas boas? Então, o programa de pontos do Inter chama Interloop. Ele é bem legal, eu gosto muito, sobretudo se a gente estiver falando de cartões sem anuidade, né? É muito difícil cartão sem anuidade que dê um programa de ponto e também pontua até legal, não é uma pontuação muito baixa, não. Você consegue trocar por cashback na fatura, então você pode acumular esses pontos e pegar de desconto em dinheiro mesmo da sua fatura. Você pode trocar por produtos no Intershop e você também pode trocar por viagens aéreas. Depende, nesse caso, das viagens aéreas, de qual categoria do Inter você é. Geralmente na categoria Gold, ali a mais básica, você consegue mandar seus pontos só para Azul, se não me engano. Aí dependendo de como você vai crescendo ali, você vai conseguindo mandar para outras instituições, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Inter e Nubank dão na mesma, eu já respondi. Quero participar do seu dinheiro na mesa. Qual que é o próximo passo? Próximo passo é clicar no link da bio, tá? Lá no link da bio você já vai entrar na nossa página, ver tudo que você vai ter acesso e sábado a gente entra ao vivo juntas. Então, do jeitinho que eu tô com o pessoal aqui na sala, eu vou ficar com você e mais o pessoal da sala pra gente construir seu orçamento juntas. Então, essa é a melhor forma, tá? Precinho, chuchu, beleza. Na atual conjuntura não dá pra comprar nenhuma pizza, mas você já consegue fazer o seu orçamento, meu amor. Mais alguma dúvida? Preciso fazer o Pocket primeiro? Sim, vamos lá, né? O Seu Dinheiro na Mesa é nosso programa anual. Então, é quando a gente realmente constrói juntas todo o racional por trás de um planejamento financeiro e também vão acompanhando você durante o ano todo, nos altos e baixos, nos janeiros de IPVA, IPTU e TDA, a gente vai estar junto, então é mais um acompanhamento. O Seu Dinheiro na Mesa Pocket é uma demonstração desse processo. Então, assim, o que eu acho que é mais interessante? Entra no Pocket, porque aí você me conhece, você vê como é que a gente funciona, você vê as ferramentas funcionando na prática, e lá também eu vou fazer uma oferta especial para quem quiser entrar no nosso programa. Então, a melhor forma realmente é no Pocket, tá bom? Só com o Pocket consigo me organizar direitinho? Sim, por quê? Porque você ali vai entender o racional, quais as coisas que você precisa estar atenta ao seu financeiro. Então, essa noção de oncotô, oncovô, você já vai ter no Pocket. Obviamente, o melhor é no Seu Dinheiro na Mesa, porque aí a gente vai passando juntas por esses altos e baixos. Mas assim, Luísa, quero só saber o que você faz com suas clientes para eu conseguir replicar aqui para mim. O Pocket já vai te dar essa sensação, tá? E eu espero que você goste tanto para fazer o Seu Dinheiro na Mesa para a gente também. Luísa, tem um valor mínimo para investimento? Então, valor mínimo para investimento atualmente é R$1, tá? Nesses aplicativos que eu te falei, é um mínimo de R$1. Mas a gente gosta de falar sobre uma porcentagem do seu salário, porque à medida que seu salário vai aumentando, a gente também vai aumentando os aportes. Então, assim, se você conseguir pelo menos 10% do seu salário, já tá muito acima da média, tá? 20%, então, tá chique demais. Mas, assim, pelo menos 10% eu acho que é o dízimo, né? O dízimo seu, querida. Eu sou uma...
Gente, hoje a língua tá uma doideira. Eu sou uma pessoa que preciso de acompanhamento com alguém. Tenho dificuldade com disciplina, risos. Com o Pocket, consigo essa mentoria com você? Então, como eu falei, eu vou abrir uma oferta especial para quem estiver no Pocket, para, né, gente, dar um presente para quem vai dedicar essas 3 horas ali. Também você já vai estar com uma base mais sólida, então você vai dar menos trabalho no acompanhamento. Então, eu vou fazer uma oferta especial. E assim, sendo muito sincera, sem ser sensacionalista, tá? Dificilmente a pessoa que tem muita dificuldade e disciplina é difícil mesmo sozinha, tá? Porque é muita coisa nova e é coisa que você nem sabe que não sabe. Então, sozinha fica realmente mais difícil. Mas, de novo, no Pocket você vai ver se é para você, se adapta à sua realidade e fazendo sentido, a gente vai para o acompanhamento. Vai ser um prazer te ajudar com essa disciplina e essa dificuldade. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, o tempo passa rápido, né? Chocada, já tem 40 minutos que eu tô falando com vocês. Se eu for investir pouco, porém, todo mês, compensa fazer isso pelas caixinhas de banco mesmo? Então, aí entra naquela questão de a reserva de emergência, ela é só o primeiro passo, né? A gente ainda tem objetivos de médio, de longo, de longuíssimo prazo, dependendo da situação. Por exemplo, quero ter filho em 2060, mas já quero estar programada para a escola dele, por exemplo. Então, já é um objetivo de longuíssimo prazo. Então, esse investimento direto nos bancos, ele é bem básico e eu indico mesmo só para a construção da sua reserva de emergência. Para ter rentabilidades maiores, para ter uma coisa mais equilibrada, um portfólio de investimento realmente diversificado, que não fica só no CDI, que pega também um IPCA, fica tranquilo que a gente vai falar de tudo isso no Pocket, tá? Mas assim, primeiro, consegue investir só um pouquinho? Faça o compromisso de fazer isso todos os meses. Já vai ser assim, um boom. Quando você implementar esse hábito de investir todos os meses, aumenta o aporte. Quando você conseguir concluir ali sua reserva de emergência, busque outros tipos de ativos financeiros, tá? Mais alguma coisa? É isso, pessoal. A gravação vai ficar disponível para vocês provavelmente à noite, tá? Demora um pouquinho aqui para a gente fazer essas edições, mas eu vou disponibilizar. E aí, para ver esse replay, é só entrar no nosso grupo. Vocês podem ficar atentas também ao Stories, porque lá a gente está colocando bastante o link do grupo. E na bio também tem o link do grupo do WhatsApp, tá bom? Lá no WhatsApp a gente não fica falando bom dia, boa tarde, boa noite, mandando corrente, pode ficar em paz. A gente vai mandando realmente só as coisas importantes e as informações das aulas, tá bom? É isso, meu povo. Espero que vocês tenham entendido aí como é que faz para automatizar isso. É realmente entrar lá no banco e fazer esse roubo de você mesma, já na hora que seu dinheiro bater ali, ele já ser direcionado automaticamente para uma reserva, construir uma reserva de emergência coerente com a sua realidade. Então, se você é uma profissional autônoma que tem mais risco, você precisa de uma reserva maior. Se você for uma pessoa concursada que tem maior estabilidade, você pode ter uma reserva um pouco menor e diversificar mais seus investimentos. Acho que é isso. Todos os meses. Coisa mais importante dessa aula, eu preciso que todo mês você guarde pelo menos R$10, pelo menos R$20. Porque na hora que o bichinho do dinheiro te picar, que você vê que enquanto você dormia, o dinheiro trabalhava para você, que realmente ele rendeu ali, sem você fazer nada, gente, de fato é muito legal, tá? Sobretudo quando você vai aumentando o valor dessa caixinha. Quando tem 10 mil, todo mês eu ganho 100. Quando tem 20 mil, todo mês eu ganho 200. Chega uma hora que você tem um novo salário desse investimento. Então, assim, é aí que o povo fala, bola de neve. É nessa hora que entra a bola de neve, tá bom? É isso, gente. Beijo, beijo. Aguardo vocês no grupo do WhatsApp, porque lá a gente fica bem pertinho, vocês podem tirar dúvida, ver o replay. E para quem adquirir seu dinheiro na mesa Pocket, vai ter todas as ferramentas que eu estou mostrando aqui nas aulas, tá bom? Um beijo, eu te espero lá e até mais.